Oi, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre atitude filosófica. Tá. Para isso, volta lá no na ideia da alegoria da caverna. Lembra que ali naquele vídeo foi criado uma metáfora na qual o indivíduo insatisfeito com a sua situação de estar preso, decide quebrar os grilhões e sair da caverna, né? Já deu para entender essa altura do campeonato que é uma metáfora para descoberta de novas situações, de novas ideias, né? Pois bem, o que isso tem a ver com a atitude filosófica desse vídeo aqui? Olha, para a gente chegar nesse ponto, né, de entender a atitude filosófica e o que isso tem a ver com a filosofia e tal, é preciso a gente pensar aqui inicialmente sobre as crenças costumeiras. Essas crenças que são óbvias ou aparentemente óbvias, que são silenciosas e que nos permeiam no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Que são tidas como naturais. É assim que é assim que foi, é assim que sempre será. Em relação a assuntos como os mais diversos possíveis. Governo, política, religião, Deus, família, amor, enfim, algumas crenças nos parecem naturais, nos parecem óbvias. E quando a gente passa a olhar com um certo cuidado, a gente começa a perceber que essas situações não são muito naturais e que, na verdade, elas foram normatizadas, elas viraram normas em algum momento da história, elas nos levam a crer que isso ou aquilo é normal. A palavra normal vem de normatizado, vem de norma. E isso nasce da cultura. Pessoas fazem cultura. Pessoas dizem o que é normal ou não, diferente de natural. E a gente vive o nosso dia a dia, vive o nosso cotidiano, muitas vezes imerso nessas crenças silenciosas, nessas crenças costumeiras, achando que elas são naturais. E quando a gente passa a se debruçar sobre determinadas questões, como esses exemplos que eu dei, ou como outros tal, a gente começa a perceber que existem contradições. E quando a gente percebe as contradições em relação àquilo que a gente estava assentado e apoiado, isso nos remete a uma certa crise. E seria interessante aqui a gente compreender a crise não como algo negativo, né? Mas como algo positivo, no sentido disso nos empurrar para novos pensamentos, novas indagações, novas reflexões em relação àquilo que era óbvio, aquilo que estava silencioso, não é? Muitas vezes dando privilégio para determinados grupos, determinadas pessoas, tal. Enfim, esse tipo de crise é uma crise. Lembra lá do mito da caverna? Aquela crise do. Peraí, estou com dificuldade, eu estou com dor nos olhos porque eu estou enxergando o mundo de uma outra forma. Então, quer dizer, eu estou sendo empurrado para uma nova realidade de luz fora da caverna. Então, a crise aqui ela seria entendida de uma maneira positiva, porque a partir do momento que a gente identifica as contradições dessas crenças silenciosas, dessas crenças costumeiras, a gente passa a se indagar em relação às coisas. E eis a atitude filosófica.
Lembra? O tema do nosso vídeo é esse. De onde vem a atitude filosófica? Como ela se comporta? Ela é positiva? Ela é negativa? Até onde a gente vai? Até onde a gente não vai? Porque às vezes algumas questões são profundas, né? Elas não são simples de se lidar. Pois bem, mas a grande questão é que esse caminho, né, da crença costumeira, passando pela contradição, quando se observa essa crença, passando para a crise, quando se observa a contradição, passando para a indagação. Todo esse processo é o processo da atitude filosófica de alguém que não se contenta com a contradição. Tá certo ou tá errado se contentar com a contradição? Bom, não sei. A gente não está aqui para lançar um juízo de valor e dizer isso está certo ou está errado. A gente está aqui para dizer o que é ter uma postura, uma atitude filosófica. Ter uma postura ou uma atitude filosófica significa perceber a contradição, não se contentar com a contradição daquilo que era óbvio, e se lançar para a descoberta, para o desejo de saber algo novo e diferente. Quando a gente fala sobre o desejo de saber, quando a gente fala que a gente se lança com amor a um determinado conhecimento, a gente está falando exatamente de filosofia, de uma atitude filosófica. Etimologicamente, a palavra filosofia vem do grego philos, que quer dizer amor, e sofia, que quer dizer sabedoria. Uma definição clássica. Ou seja, a filosofia é o amor à sabedoria. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. Veja bem, não é que ele sabe, ele ama buscar saber. O desejo de saber. Ele não se contenta com a contradição. Ele tem uma atitude filosófica. Ele indaga, ele questiona a contradição. Ele questiona a contradição daquelas crenças silenciosas e costumeiras pela qual ele passou na formação da sua personalidade, no berço da família, talvez numa igreja que ele frequentou, talvez numa escola, talvez entre vizinhos, talvez pela mídia que ele frequentou. Ele questiona. E é esse o símbolo maior da atitude filosófica. É o não se contentar com a contradição. A contradição é o problema. A contradição é algo que deve ser problematizado e questionado para todo filósofo, né? Eu só separei aqui um texto do Drummond, que está num livro chamado A Rosa do Povo, chama A Procura da Poesia. E dito aqui de uma maneira adaptada, né, para a gente encurtar aqui o nosso vídeo, esse poema, essa poesia tem tudo a ver com o que a gente está descrevendo aqui sobre a atitude filosófica. Ele fala sobre a questão das palavras e a importância das palavras, porque são as palavras que comunicam as crenças, as contradições e o desvendar desse conhecimento todo que está ao nosso redor. Mas enfim, basicamente é assim: penetra surdamente no reino das palavras, chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma delas tem 1000 faces secretas sob uma face negra. Perdão, uma face neutra. E aí te pergunta: trouxeste a chave? Trouxeste a chave para tentar desvendar a contradição
das ideias, das crenças silenciosas e tidas como óbvias? Muito bem, é isso.